E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos continuar com a nossa aula sobre as leis de Newton. Hoje a gente vai continuar falando sobre força, né? Então vamos falar aí da força de atrito. Aí ele diz assim: para que possamos entender a natureza da força de atrito, consideremos uma caixa apoiada sobre uma superfície na qual desejamos mover, aplicando uma força F paralelo à superfície. Nessa situação, as forças aplicadas sobre a caixa são a força F, que o agente externo, né, no caso uma pessoa, exerce sobre a caixa com o intuito de empurrá-la. A força peso, devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre a caixa, e a força de reação normal, que a superfície exerce sobre a caixa, devido à compressão que a caixa exerce sobre a superfície. Se esta situação fosse ideal, com atrito desprezível, já teríamos representado todas as forças que agem sobre a caixa. Porém, se entre a caixa e a superfície houver rugosidades, ou seja, atrito, né? Se for áspera a parte da superfície, né? Rugosidades e imperfeições, o movimento da caixa em relação à superfície terá resistência, né? Já que você não vai empurrar com tanta facilidade como se não tivesse o atrito ali. Agora existe a força de atrito. Ou seja, aparece uma força que tenderá a se opor à tendência desse movimento. Esta força é denominada força de atrito. A figura abaixo mostra um diagrama destas forças. Então, olhando aí para o desenho, nós temos aí os vetores em amarelo aí, né? Tem um amarelo mais claro que é o peso, o amarelo mais escuro aí que é a normal, um vetor vermelho que é a força que o rapaz está fazendo, e a força de atrito, né? Que ele botou aí um vetor verde e escreveu o FAT, tá? Que é o F de força e AT de atrito. Então ele diz aí embaixo aí: diagrama de forças que age sobre uma caixa que tentamos mover sobre uma superfície com rugosidades, né? Ou seja, com atrito. Bem, então indo aqui para o papel aqui, o que que na verdade a gente tem aí? A gente tem uma superfície que agora existe um atrito nela, né? Ela é áspera, certo? Você vai ter uma massa apoiada, né? No nosso caso aí pode ser uma caixa, essa massa. Aqui vai ter uma força, que é a força que empurra, que tenta empurrar a caixa, certo? No nosso caso aí pode ser um rapaz, pode ser um trem empurrando, pode ser um carrinho, qualquer outra coisa aí, tá? Então essa força aqui é um agente externo que está agindo sobre a caixa. Bem, a gente já sabe que existe a força normal, que é a força que o piso faz para cima, e tem a força peso, que é o que a caixa, que a Terra puxa essa caixa aí, certo? Se não tivesse atrito, seriam só essas forças aí que estariam agindo na caixa e ela teria essa aceleração para lá, correto? Mas agora a gente vai considerar o atrito. Então o atrito é uma força contrária ao movimento. Então ela faz resistência, tá? Então ela vai ficar assim. E a gente vai chamar ela de FAT, certo? Bem, se a caixa tem aceleração neste sentido, as únicas forças que eu vou trabalhar é a força F e a força de atrito, porque essas duas aqui, ó, elas se anulam, né? Então não há sentido aqui nessas duas aqui. Então o peso anormal é igual ao peso, e o peso é calculado pela massa vezes a gravidade, né? Então o peso anula a normal anula o peso, beleza? Agora, para eu calcular, usar aqui a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração, o que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o seguinte:
eu tenho duas forças agora, com sentido contrário. Então eu vou ter que subtrair. Então você vai ter a força F menos a força de atrito, já que ela está contrária à aceleração, então ela vai ser negativa. Então força de atrito vai ser menor, né? Já que você está conseguindo, você rompeu o atrito, então você consegue acelerar essa caixa, certo? Igual a massa da caixa vezes a aceleração. Então a nossa lei de Newton ela fica assim, né? Lembrando que esse cara aqui é a força resultante. Então a força resultante nesse caso é a diferença entre a força F e a força de atrito. Então vamos ver um exercício aí da FATEC. Ele diz assim: o bloco da figura de massa 5 kg move-se com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado num plano horizontal, sob a ação da força F constante e horizontal. Tá? Então o bloco sendo puxado por uma força F aí. Se o atrito entre o bloco e o plano vale 10 newton e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale... Então olha só, vamos aqui para o papel. Você tem um bloco de 5 kg sendo puxado por uma força F. Então esse cara tem 5 kg. Numa superfície onde tem uma força de atrito, já que a aceleração é para lá, então a força de atrito está para onde? Está para trás. Esse aqui é o nosso FAT. E ele diz que vale 10 newton. Certo? A aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado e a gravidade vale 10. Mas aqui a gente não vai precisar da gravidade, porque o que me interessa são essas duas forças aqui, né? O peso e a normal, elas se anulam. Então, por enquanto, ó, eu não preciso usar a gravidade, porque eu não preciso calcular nem o peso nem a normal, certo? Então, a única coisa que eu tenho aqui é um movimento para lá, onde o F é maior, a força de atrito está contrária, então F menos FAT igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos que F menos 10 é igual a 5 vezes 1, que é 5 kg vezes 1, que é metros por segundo ao quadrado. Então, menos 10 passa para lá e soma com 5, nós temos aí uma força de 15 newtons. Seguindo aí com a matéria, agora a gente vai ver o seguinte: existem dois tipos de atrito, tá? Existe o atrito dinâmico, que é quando o corpo está em movimento, quando tem movimento. Ou seja, a aceleração é diferente de zero, certo? E tem o estático, quando a aceleração é igual a zero. Com a aceleração igual a zero, ele pode estar parado, então estático é parado, ou velocidade constante, né? Que a gente já viu isso lá nas outras aulas. Quando não tem aceleração, né? Quando a aceleração é zero, o corpo ele pode estar parado ou com velocidade constante, certo? Então, o estático, quando ele falar que está estático, quer dizer que ou a velocidade é constante ou ele está parado. Para a física, parado e velocidade constante é a mesma coisa. Isso você tem que colocar na sua cabeça, tá bom? Bem, para você calcular a força de atrito, tanto o estático quanto o dinâmico, ele vai te dar um coeficiente de atrito, que é simbolizado pela letra μ, certo? Vezes a força normal, tá? Então, essa formulazinha aqui, ó, é a forma para você calcular o atrito.
tá? Tanto ele dinâmico quanto ele estático. Ele vai te dizer o valor desse cara aqui. Então, esse cara é a letrinha grega Mi, tá? E é o nosso coeficiente de atrito. Pode ser dinâmico, quando tem movimento, ou seja, a aceleração é diferente de zero, ele está acelerado, ou estático, que é parado ou com velocidade constante. Então vamos ver esse exercício aí. Ele diz assim, ó: um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante. Então ele tem aceleração na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico, né, porque ele tem aceleração, então ele dá o coeficiente de atrito dinâmico, entre o bloco e a mesa é 0,4. Calcule a força de atrito entre os dois. Então vamos aqui, ó. Você tem um bloco, tá, em cima de uma superfície de uma mesa com aceleração. Tem uma aceleração, certo? Então, se ele está com um movimento com aceleração, a superfície é áspera, existe uma força puxando esse cara para lá e existe a força de atrito. Força de atrito. O que ele quer é o valor da força de atrito. Para calcular a força de atrito somente, preciso do coeficiente que ele deu e a normal. Só que a normal, quem é a normal? A normal é a força que anula o peso. Então, qual é o valor dela? É o valor do peso. Se o bloco tem 3 kg e a gravidade é 10 metros por segundo, a normal vale quanto? M vezes G. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, que o Φ vai ser Mi vezes a normal, que é igual ao peso, né, que é calculado com M vezes G. Então, aqui é massa vezes gravidade. Então, nesse exercício aqui, o cálculo da força de atrito fica assim. Então, é só substituir os valores. O Mi vale quanto? O Mi ele falou que é 0,4. A massa vale 3. E a gravidade é 10. Certo? Então, nós temos aqui, ó, 30 vezes 0,4 dá 12. 12 o quê? 12 newtons, que a gente está falando de força. Tá? Então, essa é a força de atrito entre o bloco e a superfície aí. Beleza? Vamos ver mais um aí. Ele diz assim: um bloco de madeira com massa 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6. Calcule a força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Considere G igual a 10 metros por segundo. Então, olha só. Vamos aqui para o papel. Você tem um bloco. E colocar esse cara em iminência, quer dizer, é aquele ponto que ele começa a se mover, né? Começa a ter uma aceleração. Então, se ele vai entrar numa iminência, então você tem uma força que tem que romper quem? A força de atrito. Então, essa força aqui, ó, tem que romper a força de atrito. Então, quando é que ela começa a romper a força de atrito? Quando elas forem iguais. Então, aqui você vai aumentando a força aqui até você colocar esse cara, né, essa massa em movimento. Então, quando ele fala em iminência, né, quando ele fala em iminência, quer dizer que o F é igual ao Φ. Tá? Quando é que o F é igual ao Φ? Na iminência. Ou seja, quando a aceleração for igual a zero. Ou ele vai estar parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer o quê? Velocidade constante. Então, aqui, na verdade, ele pede para você calcular o F, mas ele quer o Φ, que o F é igual ao Φ. Então, a gente vai calcular como? Φ
é igual ao μ vezes a massa vezes a gravidade, já que é a normal, né? Que é vezes normal. E aqui o peso é igual a normal, certo? Então é só você colocar os valores. Por isso que ele diz aí que é o coeficiente de atrito estático. E vale quanto? 0,6 vezes a massa, que é 10, vezes a gravidade, que é 10. Então, dá 6 vezes 10, 60. Então, a força de atrito, para começar, né, a colocar esse cara em movimento, é de 60. Então, a força mínima que você tem que fazer é 60. Menos que isso, você nem abala o cara. Tá? A força de atrito é 60. Então, o mínimo que você tem que fazer é 60. Para colocar ele na iminência. Ele vai começar a andar. Botou 60,1, ele já começa a acelerar. Beleza? Então, 60 aqui é o limite aqui. Tá? Essa é a iminência do nosso exercício. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tá? Revisem aí a matéria e tentem fazer os exercícios da apostila. Tá bom? Até uma próxima aula aí. Bons estudos.